Hopoki hale katsore, hopoki hale katsore. Shandeia, shareanta, shandeia, shareanta. Dia pupe, tu mona me ko, dia pupe, tu mona me ko. Ele John Katili, ele John Katili, hopoki hale katsore. O povo Pori teve sua existência quase totalmente dizimada. Nossos costumes e culturas suprimidos, nosso canto e nossa língua silenciados, nosso território invadido, mas nossos espíritos voam livres como os pássaros. Nossa pele vermelha era exótica demais e nossos corpos livres demais para existir impunemente. Agora fizeram parda como o papel. Então faremos de nossa pele escrituras e vamos retirar deles a caneta para reescrever a nossa história. Porque ela continua, em cada um de nós que celebra nossas origens. Somos originários da região sudeste do Brasil, em áreas de seus 4 estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Segundo o mapa etnohistórico Nimo-Endaju, a extensão do território original ocupava áreas entre o Vale do Paraíba, a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e seus afluentes, bem como parte da bacia hidrográfica do Rio Doce, o que incluía seu alto curso e a região do Rio Manhuaçu. No século XVIII habitavam no Brasil cerca de 5.000 puris, já em 2010, foram registrados 675, sendo 335 autodeclarados em Minas Gerais, 169 no Rio de Janeiro, 113 no Espírito Santo e 24 em São Paulo. No século XIX fomos considerados extintos devido às políticas de invasão e caso dos puris por estarem na Rota do Ouro. Até pouco tempo julgava-se extinta a cultura e o povo puri, porém, mais recentemente, tem-se notícias da existência de descendentes que guardam a história, os costumes e outros saberes, além de marcarem presença no folclore e no imaginário religioso. A língua é o maior tesouro que um povo pode ter. Cada língua representa um universo simbólico, através de seu conjunto de palavras, que articula os sentidos da vida, baseados na cosmogonia de um povo. A linguagem permite compreender e interpretar realidades, articular e organizar percepções, sintetizar e universalizar experiências humanas e não humanas. Estima-se que há 500 anos, falava-se no país mais de 1.000 línguas indígenas. Hoje são faladas no Brasil 160 línguas por 266 povos indígenas, que as mantêm vivas. A língua pori, falada nos estados do sudeste do Brasil, foi documentada por diversos pesquisadores no século XIX, mostrando semelhanças com os idiomas coroado e coropó. Estudos linguísticos recentes sugerem que pori, coroado e coropó possam ser dialetos de uma mesma língua e foi classificada dentro do tronco macro-G. Essas descobertas reforçam a ideia de que os povos pori, coroado e coropó compartilham uma mesma origem étnica e linguística. A preservação das línguas indígenas é essencial para manter viva a diversidade cultural e a história dos povos brasileiros. Os cantos e as danças são, entre os povos indígenas, um dos mais fortes elementos de sua expressão cultural, ligada às celebrações e desse modo, remete à sua cosmologia e maneira como o mundo é pensado através de sua cultura. Assim como nos demais campos de nossos saberes ancestrais, restam poucos registros a respeito da cultura tradicional pori, a propósito deste tema. Em todo caso, muitos têm sido os esforços no sentido de recuperação destas informações, partindo tanto dos documentos históricos, quanto da memória daqueles que ainda se recordam. A primeira ação nesse sentido, ocorre na comunidade de Araponga, em Minas Gerais, no cenário da dança de caboclos. Também nomeada pelos pori da região como Folguedo dos Arrepiados, em menção ao apelido que os pori historicamente receberam no local, a dança representa a preparação de um guerreiro, expressando habilidade para a caça, luta e fuga. Ginico Lopes foi quem encabeçou a organização da dança por décadas,
até sua morte em 1990. 6 anos depois, seu filho Jurandir assume o lugar que o pai deixara vago. A partir de uma canção que aprenderá com o pai, Jurandir Puri produz uma versão dela para a língua Puri, utilizando registros de oralidade Puri, datados do século XIX, somados à sobrevivência de algumas palavras na oralidade local. Assim surge o canto Ropuri, ou Puri, Eu Moro na Mata. Alguns anos mais tarde, Jurandir acrescentou alguns versos em Puri a um canto ancestral registrado no século XIX. O que nos foi transmitido pelos nossos ancestrais sobre a terra, seja pelas transcrições dos viajantes, seja pela memória afetiva de parentes mais velhos, que viveram em território Puri, ou ainda pelos mais novos que trouxeram para nós histórias contadas pelos seus mais velhos relacionadas à visão geral de mundo do povo Puri, nos dá conta de ser, a terra, solo sagrado, um grande lar, até onde os olhos alcancem, onde as pessoas, os animais e as plantas são todos parentes interligados. Esse solo sagrado por excelência tem ligação direta, em cada território habitado, com os mundos, espiritual, ancestral e natural, sem limitá-los, priorizando viver e conviver, sem relação de domínio, mando ou exploração dos recursos naturais. Sendo a terra, enquanto natureza, a mãe geradora da ordem, o espaço de moradia e de convivência com toda a criação, visto tudo no mundo natural ser possuidor de vida, de energia. Cabe ressaltar que, o território referido, não é entendido em limites físicos, porque a Terra não tem esses limites. Nesse sentido, na visão geral de mundo do povo Puri, o território é constituído e delimitado socialmente, entre uma família e outra, entre uma comunidade e outra. Os anciãos, místicos guardiões dos mistérios, das leis da natureza e observadores do mundo natural, possuíam sabedoria para observar, interpretar e escutar os animais, a natureza, a terra, para aprenderem e só então atuarem. Além da visão geral de mundo comum a todos os territórios, existe a especificidade de cada um e seus signos, como as árvores e sementes sagradas, os rituais com dança como a dança com porrete, a dança com arco e flecha e a dança de trança de cordas, para a preparação do jovem guerreiro aos 10 anos. Essas danças se transformaram em 3 atos da dança de caboclo. Na região sudeste, um grupo de indígenas, dentre eles os Puri, começou a se reunir em defesa de sua cultura, criando um aldeamento cultural urbano multiétnico, em 2004, no bairro do Maracanã, no imóvel do antigo Museu do Índio. Desde então, os Puri reúnem seus conhecimentos, dando início à reintrodução da cultura Puri no contexto dos indígenas urbanos e rurais, numa culminância reparativa dos povos indígenas do Sudeste brasileiro. Após várias ações afirmativas de pessoas autodeclaradas ou autoidentificadas, pertencentes à etnia Puri de estados do Brasil, em 2013, Nama Telecom Puri, Carmelita Lopes, propõe aos Puri integrantes do Grupo Puri do Facebook, criado por Dauá Puri, a constituição de um movimento organizado dos Puri e cria seu símbolo e sua carta de princípios. Em 2014, se consolidou e institucionalizou o movimento de ressurgência Puri, em Assembleia, na Sexta Troca de Saberes Federal de Viçosa, Minas Gerais. O movimento nasceu da afirmação identitária e da contestação ao desaparecimento do povo indígena Puri, no Brasil. É um espaço não governamental e apartidário, que reúne e articula de forma descentralizada, em rede, autodeclarados autoidentificados Puri e parceiros, aliados, pessoas físicas ou jurídicas engajadas em ações concretas pela ressurgência da etnia Puri, num processo permanente de busca e construção dessa identidade, do nível local ao nacional, a partir do referencial ora estabelecido em sua Carta de Princípios e seu Código de Ética. A Carta Geográfica de 1767 descrevia a região serrana como sertão habitado por índios bravos. Naquele tempo, sertão referia-se a áreas despovoadas e índios bravos eram aqueles que não tinham sido aldeados nem catequizados.
Este artigo apresenta aspectos culturais dos puris, com base em relatos de viajantes europeus do século XIX como John Mave, Auguste de Saint-Hilaire, Jean-Baptiste Debré, Hermann Burmeister e Johann von Tschudi. Em 1815, também passaram pela região o príncipe Maximilien e o naturalista Freirès. Apesar de seus relatos serem preconceituosos, são valiosos para entender a vida cotidiana dos puris. Os sertões do Macacu, onde viviam os puris, ficaram no município de Santo Antônio de Sá. A queda da extração de ouro em Minas Gerais levou garimpeiros da Zona da Mata para a região fluminense em busca de ouro nos rios Grande Negro, com auxílio indígena para a exploração da floresta. Um dos aventureiros foi Manuel Henriques, conhecido pela alcunha de Mão de Luva. É muito provável que tiveram auxílio de indígenas, pois a penetração na floresta apenas poderia ser feita pelo homem branco, tendo como guia estes povos, descritos como os pretos da terra. Em 2010, quando foi localizado em São José do Ribeirão, distrito de Bom Jardim, na propriedade dos Tardim, um cemitério indígena com urnas funerárias em cerâmicas. Trata-se de um acervo arqueológico pré-colonial com artefatos das etnias Puri e Coroado. Foi realizada uma prospecção pelo Instituto de Arqueologia Brasileira, tendo sido localizadas 13 urnas funerárias com fragmentos de ossos humanos, pontas de flecha, ucaá-enxó, um cachimbo, entre outros artefatos. Nosso trabalho de resgate e disseminação da memória puri surgiu da nossa inquietude, de sentir e querer saber qual povo originário habitou Terras Altas e seus arredores. Pesquisando sobre o tema, chegamos ao povo puri e a uma série de coincidências, nos aproximando cada vez mais de pessoas com vínculos com a etnia. Isto só aumentou nosso desejo de saber mais e de propagar este conhecimento, numa região onde sua presença já foi comprovada. Shandeiyan shageanta, shandeiyan shageanta, die pupe, tu mona me pode die pupe, tu mona me pode. Ele John Catili, ele John Catili, Hopuki alekatsure, Hopuki alekatsure. Shandeiyan shageanta, shandeiyan shageanta, die pupe, tu mona me pode die pupe, tu mona me pode. Ele John Catili, ele John Catili. Hopuki halekatsure, Hopuki halekatsure. Shandeiyan shageanta, shandeiyan shageanta, die pupe, tu mona me